pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Que bom nos encontrarmos de novo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o perdão. O que é o perdão, né? O que ele proporciona nas nossas vidas e para que nós devemos perdoar, o porquê nós devemos perdoar. Quero ler com vocês uma passagem bíblica que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E esse é um assunto que eu penso que é até um pouco polêmico, né? Porque o perdão, ele exige de você uma atitude, um posicionamento que muitas vezes vai contra tudo que a gente está sentindo. Por exemplo, eu vou contar uma das minhas experiências com o perdão, né? Eu tinha muito problema com meu pai, assim, quando foi ficando, entrando na adolescência, durante a adolescência e mesmo quando eu já estava adulta, e eu tinha assim muito ressentimento dele por coisas que na minha concepção, na minha cabeça, ele tinha feito, falado, deixado de falar, deixado de fazer, e eu tinha acumulado muitas coisas que eu não perdoava, a ponto do meu pai assim querer chegar perto de mim, eu desviar, de eu fugir de abraço, de beijo, de não querer nem ouvir a voz dele, a presença dele me incomodava. E daí o que acontece? Eu estava já nos caminhos do Senhor, mas eu tinha esse bloqueio com meu pai. Eu simplesmente não entendia o que o perdão tinha a ver com isso, né? Mas um dia conversando com uma pastora, né? Eu expliquei para ela como eu me sentia, o quanto aquilo me incomodava, que era como se meu pai fosse um pesadelo para mim, né? Me incomodava e parecia tudo que eu fazia, que eu pensava, ele estava junto. Parecia que eu carregava ele. Quanto mais eu queria me ver livre, mais ele estava presente dentro de mim e me causando aquele incômodo, aquele desconforto. E foi passando o tempo, eu contei para ela como eu estava me sentindo, e ela me falou do perdão, né? Explicou que eu tinha que perdoá-lo, né? Que na época ele não era cristão, né? Que independente disso, dele ser cristão ou não, eu tinha que perdoar e que eu tinha que pedir perdão para ele. Quando ela falou isso, eu lembro que eu fiquei indignada. Eu falei: como assim eu pedi perdão para ele? Foi ele sempre que fez as coisas para mim, deixou de fazer, não eu que não fiz. E o que aconteceu? Ela falou para mim: não, Estela, não é assim que funciona, porque você tá precisando ser liberta, né, disso. Tá fazendo mal, tá envenenando a você mesma. E muitas vezes pro teu pai ele nem tem consciência, por desconhecimento, pela criação que ele teve e a situação do abandono e tudo mais. Então, né, você precisa tomar uma posição de pedir perdão para ele, é, né, por alguma situação ou coisa que você tenha feito e tenha magoado o coração dele. E eu lembro que para mim aquilo era muito difícil. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva da pastora na época e porque eu não entendia. E eu comecei a buscar na Bíblia. E daí eu fui vendo que se eu não perdoava o meu irmão, que no caso era o meu pai, né? Deus também não perdoava os meus pecados. E daí que eu ficava mais confusa ainda. E daí ela explicou para mim que eu mesmo sem eu merecer nada, não merecer o amor de Deus, o perdão, a graça, a misericórdia, a vida, a cura, a libertação, que ele tinha me dado tudo aquilo quando ele entregou o único filho dele na cruz, né? Ele estava me dando aquilo de presente. E ela perguntou para mim: você acha que você merece que Jesus tenha morrido na cruz por você, que ele tenha feito tudo que ele fez por você? Você acha que você é merecedor? Eu falei: claro que não. E lembro que eu chorei muito. Então ela falou: então da mesma forma o seu pai enxergue assim, que mesmo sem ele merecer, você sem merecer ganhou, ele sem merecer você vai dar, né? Foi isso que Jesus nos ensinou, a sermos iguais a ele. E na questão do perdão a mesma coisa. E ela foi além disso, ela me explicou que o perdão era um mandamento, não era uma questão que eu podia escolher perdoar ou não meu pai,
que Ele estava me mandando. E eu entendo, né, graças a Deus, né, hoje, né, a gente tem discernimento um pouco maior das coisas, que nem o mandamento que Deus nos manda fazer é impossível de se cumprir. Se Ele manda fazer é porque nós temos condição de fazer aquilo, de obedecer e cumprir aquilo na nossa vida. Então, eu comecei a orar junto com a pastora, né? Ela jejuava comigo, ela me acompanhava toda semana e ministrando meu coração. E todas as vezes eu chorava muito, todas as vezes eu via que eu estava muito machucada, situações vinham, né? Na minha mente, tudo que eu lembrava, eu lembro que ela anotava num papel, nós orávamos juntas e eu liberava o meu pai nessas orações, eu liberava perdão para a vida dele, né? Eu liberava graça, misericórdia, e eu orava para que Deus o abençoasse, o salvasse, cuidasse dele, transformasse. E eu lembro que à medida que foi passando o tempo, eu fui ficando diferente. De repente eu já não chorava tanto quando a gente orava. As lembranças, né, elas já não me causavam dor. E aquilo foi mudando dentro de mim, foi transformando até que a gente tinha as reuniões e eu não chorava mais. E ela falou: agora nós vamos orar por uma oportunidade para você falar com o teu pai. E eu pedi para Deus que ele desse, então, né, aquilo que ele, da maneira que ele achasse, para que eu tivesse uma chance de conversar com meu pai. Eu não sabia nem como eu iria falar sobre isso com ele, eu só sei que eu precisava daquele momento. E eu lembro que teve uma reunião um dia na minha casa e foi uma reunião de oração e as pessoas foram embora e bem nesse dia, né, eu já estava casada, o meu pai apareceu, né, antes de terminar essa reunião. Ele nunca tinha ido, né, eu não esperava ele ali, ele ficou um pedaço da reunião, eu lembro que ele tinha bebido aquele dia, mas ele participou, tal, ficou junto ali e as pessoas foram embora. E foi muito claro, não é que uma voz falou para mim, mas eu senti dentro de mim que era aquele momento que eu tinha que aproveitar para falar com ele. E eu lembro lembro certinho que ele estava sentado numa cadeira e eu estava no sofá aqui, meu coração parecia que ia sair pela boca e eu falei para ele: pai, eu preciso falar com você. Daí ele disse: tá, pode falar. Eu falei: pai, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito, que eu tenha te magoado. E quando eu comecei a falar isso, olha, eu vou falar para vocês, eu nunca vi meu pai chorando. Foi a única vez na minha vida que eu vi meu pai chorando compulsivamente na minha frente. Ele colocou assim as mãos na cabeça, abaixou e ele tremia e chorava. Quando ele acalmou um pouco, ele falou: filha, quem tem que pedir perdão sou eu. Eu falhei muito com você, eu sempre fui muito duro com você. E ele começou, sabe, isso hoje em dia assim me emociona, porque a gente vê como que Deus move as pessoas e as coisas. Às vezes você pode achar que a tua oração não está sendo ouvida, que Deus não está nem aí com você. E não é assim. Eu vejo assim que Deus prepara as coisas no momento certo, na hora certa, para que tudo se resolva da melhor maneira possível, que você nem imagina, que você nem está esperando, mas Deus faz. E aquele dia em diante, eu vou dizer para vocês: ah, teu pai mudou com você, Estela, ele virou um santo, não te fez mais nada. Não, ele continuou fazendo muitas coisas por muito tempo para mim. Só que aquilo não me machucava mais, eu sabia, eu fui curada, liberta no dia que eu pedi perdão para ele. Então foi uma coisa que foi uma cura, uma libertação, uma proteção para o meu coração, para minhas emoções. É como se eu tivesse saído de uma prisão aquele dia, né? Então assim, mas daí como é que você lidava depois? Teve situações, teve muitas situações ruins com ele, mas eu já sabia lidar, eu não deixava mais acumular. Então o que eu fazia? Eu ia no meu quarto, eu falava: Deus, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem conhecimento, ele foi criado assim, ele não tem noção do que está acontecendo. Então eu libero o perdão para ele, eu abençoo a vida dele, continuava orando pela salvação dele, né? Daí quem não sabe, meu pai, eu orei por 34 anos pela salvação dele e ele realmente, Jesus o salvou, né? O ano passado o Senhor o levou, foi o momento que o Senhor assim quis,
mas o levou salvo, né? Então assim a gente vê, nenhuma oração é perdida. Não existe alguma oração, a não ser que você esteja em pecado, né, separada do Senhor, né, e a situação é outra, mas se você tem buscado, tem clamado, né, tem colocado a tua vida diante do Senhor, tomado uma posição de obedecer, decidido fazer sua parte, com certeza o Senhor está ouvindo, e na hora certa Ele vai vir com as respostas sobre a tua vida. Então não fique desanimado, entristecido, não guarde ressentimento, mágoa, isso envenena, isso apodrece dentro da pessoa. Isso não vai te fazer bem. É um fardo que você não precisa carregar, né? O inimigo engana a gente, achando muitas vezes que nós somos vítimas. Ah, ele fez, ela fez, aconteceu, não aconteceu, um monte de coisa. Não, tira isso da tua vida. Pense assim, não, Deus me mandou perdoar. Se Ele mandou é porque eu posso fazer isso. Mesmo que eu não sinta, perdão não tem nada a ver com sentimento, nada a ver com emoção. Você tem que tomar a decisão, orar, liberar perdão, pedir perdão se você fez alguma coisa para alguém ou alguém está magoado com você, mesmo sem você ter feito nada, mas você sabe que a pessoa está magoada, vá até ela, tome uma posição. O perdão é libertador, é curador, é transformador. Ele vai trazer graça sobre a tua vida, vai trazer abundância de paz, abundância de tudo que pode ser de bom que vem do Senhor, vai encher você. Então, assim, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, né? Se você gostou, que você dê um like, que você compartilhe, que você possa compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos, para que as pessoas saibam que o perdão é um mandamento que traz cura, que traz reconciliação, que traz salvação, que traz libertação. Tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima.